Vamos então iniciar, né, mais uma reunião do Lar de Teresa, pelo canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos e que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Como sempre, nós alternamos temas do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos ter um tema do Evangelho. A felicidade não é deste mundo. E quem vai nos trazer as reflexões é Tânia Wilson, a nossa companheira do Ideal Espírita. Eu peço a ela, Tânia, por favor, dê as primeiras palavras a nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estarmos juntos novamente para estudarmos e refletirmos um pouquinho mais sobre a nossa amada doutrina. Sintam-se todos e todas carinhosamente abraçados e que a paz de Jesus permaneça conosco. Obrigado, Tânia. Vamos então iniciar, como sempre, a nossa preparação pela leitura da página de hoje. Então, é uma página do livro Pão Nosso, tem o título Bem-aventurança, e começa com uma citação do Evangelho de Lucas, e diz o seguinte: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Uma citação de Jesus do Evangelho de Lucas. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta essas bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então vamos todos nos prepararmos para as nossas reflexões, para a nossa reunião de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Mestre querido, mais uma vez estamos reunidos em teu nome, e nos disseste, mestre, que nas situações como essas, em que dois ou mais estivessem reunidos dessa forma, estarias conosco. E temos a certeza de que estás aqui conosco, nos abençoando, nos protegendo, mestre querido. Que nós sejamos dignos dessa proteção, dessas bênçãos, que nós consigamos nos concentrarmos e bem aproveitarmos esses momentos que nós sabemos serem tão importantes para nós. Que a sua luz, a sua paz possa nos envolver a todos e, sobretudo, a nossa Tânia, responsável por nossas reflexões. Vamos todos mandar a elas as melhores vibrações. Que assim possa ser, mestre querido. Graças a Deus. Então, Tânia, por favor, a palavra está contigo. Olá, gente querida. Como já foi dito pelo nosso companheiro, o tema hoje trazido à nossa reflexão é a mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, intitulada Felicidade não é deste mundo, que está no item 20 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O
que primeiro nos cumpre observar é que essa mensagem sobre a felicidade, ela está contida num capítulo cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Então, é um capítulo que, a princípio, fala das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Por isso é muito importante nós resgatarmos, ainda que brevemente, qual é o sentido já explicado nesse capítulo, em itens anteriores, em relação à questão do sofrimento. Como a doutrina espírita, ou como os espíritos superiores, nos explicam ou dão sentido a esse fenômeno que é tão presente não só na história da humanidade, como também na nossa vida, na vida de todos, em termos até universais. Então, qual é esse entendimento? Que o sofrimento, como nos lembra Leon Denis, é uma lei de educação e equilíbrio necessária no nosso estágio evolutivo. Então, o sofrimento ele está presente não só entre nós, seres humanos. Os animais sofrem, as plantas sofrem, a gente vê que essas dificuldades, esses desafios, esses desconfortos de variados tipos, graus, formas, está presente, mostrando que ele é um recurso utilizado pelo nosso processo ou no nosso processo evolutivo, para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, os nossos talentos, adquirir conhecimento. As aflições, elas são decorrentes também de nossas escolhas, dessa existência ou de existências anteriores e das próprias características do mundo que a gente vive, que os espíritos nos informaram, nós sabemos, que é de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Por isso, todos, em algum momento, passarão por algum tipo de dificuldade, de contrariedade, de decepção, de desafio, de problema, todos nós. Aqueles que ainda não vivenciaram, que são jovens e tiveram uma infância considerada feliz, que não tiveram nenhum desafio, em algum momento todos nós nos veremos abraços com algum tipo de problema, faz parte da nossa condição humana. Vamos destacar, por exemplo, a questão das próprias idades diferentes numa família. Todos nós presenciaremos a partida daqueles que são mais velhos. Em algum momento, essas pessoas, nossos avós e avós, nossos pais e nossas mães, desencarnarão em função de algum problema relacionado à idade. Então, o luto, dificuldades financeiras, desemprego, doenças as mais variadas, desde uma gripe até doenças mais desafiadoras, todos nós, sem exceção, passaremos por algum tipo de experiência nesse sentido. Isso é uma visão muito breve do que seria o sofrimento, o que seria essa aflição que o título do capítulo nomeia. Mas onde que a felicidade entra nisso? Se o Espiritismo tem uma visão de sofrimento, de aflição, tem também uma visão de felicidade? Se tem, qual é essa visão? O que François Nicolas Madeleine quis dizer com essa frase? A felicidade não é deste mundo. Quando você que nos escuta, que nos assiste, ouve essa frase, você concorda com ela? Você concorda que a felicidade não é deste mundo? Discorda? Em que medida? Baseado em que fundamento? Em que razões? Vamos então, no primeiro momento, ver o que os espíritos superiores disseram a Kardec sobre a felicidade, antes de nós entrarmos nesse item do Evangelho do capítulo 5. Eu destaquei aqui 3 questões que eu acredito que são fundamentais para o nosso entendimento da questão espírita, da visão espírita da felicidade. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Vejam bem essa expressão, completa felicidade. E os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.
Então, a completa felicidade, como é dita aqui, nenhum de nós vai vivenciar, porque, como já foi lembrado, quando a gente vai entender as aflições, os sofrimentos, a gente sabe que elas chegam na vida de todos nós, porque aqui estamos, seja na sua modalidade de provação ou na da expiação, porque faz parte do nosso estágio evolutivo. Mas vejam aqui a importância do complemento que os espíritos fazem na explicação. Depende de nós a suavização desses males e sermos tão felizes quanto possível na Terra. Aqui a gente já tem um primeiro indício. A felicidade na Terra é possível e depende, de uma certa medida, de uma decisão nossa de sermos felizes. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Na 922, Kardec volta a perguntar sobre o tema. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos explicam que, com relação à vida material, é a posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Percebam que a felicidade, então, é um estado que vai além de uma questão meramente material e que, em se referindo a questões materiais, nós não precisamos ser ricos, nós não precisamos viver no excesso em termos de bens materiais. Apenas a posse do necessário já é suficiente para que a gente se sinta nessa condição de felicidade. Mas ela não é a única coisa necessária. Nós temos também que ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa questão de consciência tranquila a gente entende melhor com a 614, em que Kardec vai inquirir aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Eles então respondem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, para nós termos essa consciência tranquila, que está dita na 922, nós temos que, então, observar ou cumprir a lei de Deus, que é, sim, a única verdadeira para a nossa felicidade. Como que a gente resume a lei de Deus na máxima que Jesus nos colocou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazendo a outrem aquilo que nós queremos que façam para conosco. Esses são os conceitos básicos que eu julguei importante trazer, não só sobre o conceito de sofrimento das nossas aflições, mas também uma visão bem ampla, bem geral do que seria a felicidade para nós. Vamos então agora entender o que François Nicolas Madeleine quis dizer com essa frase: a felicidade não é deste mundo, que ele diz que está no Eclesiastes, mas quando a gente procura a frase no Eclesiastes, no capítulo 2, a gente vê que há ali no texto bíblico uma série de argumentações em relação a ser ou não feliz, o que nos faria ou não faria felizes, mas essa frase, como ele coloca, não está dessa maneira presente. A frase se refere mais a um conjunto de argumentações que ele vai tentar resumir na sua explicação sobre a forma como ele entende isso. Então, nós já vimos que é possível a gente ser feliz no mundo, que depende de grande parte de nós decidirmos por essa felicidade, fazendo boas escolhas na nossa vida, procurando seguir a lei de amor, que é a lei de Deus. E ele fala em relação à felicidade não ser desse mundo, que a infelicidade ela está presente em todas as classes sociais, que nós já vimos isso também, isso é explicado no capítulo, nos itens anteriores, que a riqueza, o poder, a juventude, que costumam ser associadas à felicidade, não são garantia de que ela esteja presente, que todos nós teremos a nossa cota de problemas e de sofrimento, pois isso faz parte da nossa condição humana. Isso é facilmente provado por qualquer um pelos exemplos que nós temos de pessoas que são famosas, muitas vezes, além da fama, são pessoas ricas, jovens, que têm algum nível de poder e que, no entanto, são infelizes a ponto de muitas vezes praticarem ou tentarem
o autoextermínio. A gente, com frequência, com uma certa frequência, ou pelo menos todo ano, aparecem casos nesse sentido, que as pessoas ficam assim, poxa, mas essa pessoa se matou, era, parecia tão feliz, tinha tanto em termos de bens materiais, era uma pessoa bonita. São até acontecimentos que muitas vezes nos chocam, porque a gente fica sem entender. E qual a razão da gente não entender? É que a gente pensa que felicidade é isso. E é o que o texto vai explicar para a gente. E eu vou desenvolver um pouquinho mais adiante com o próprio François, que vai explicar melhor para a gente. Por outro lado, a gente conhece pessoas que têm dificuldades variadas e que apresentam um bom nível de satisfação com suas vidas, que são pessoas que não são propriamente ricas nem bonitas, que não têm nenhuma coisa que as destaque dentro daquilo que o mundo costuma valorizar como felicidade e que, no entanto, são felizes. Eu trago aqui um exemplo que me comoveu bastante esse mês, o mês passado, na verdade, de setembro. A jornalista da Globo, Flávia Sintra, ela deu uma entrevista e falou sobre a sua experiência de ser cadeirante. Eu não a conhecia, inclusive, eu topei com essa entrevista, assim, procurando por notícias, ela apareceu para mim e eu achei o título interessante e fui em busca, fui procurar ler o que ela fala. Então, qual é a questão da Flávia Sintra? Ela sofreu um acidente quando ela tinha 18 anos, ficou paralítica das pernas, sem conseguir andar. Hoje ela tem 51 ou 52 anos. E ela dá um testemunho dizendo que ela tem uma vida plena, apesar de ser cadeirante há 30 e tantos anos. Ela trabalha na Rede Globo há 14 anos, ela é casada, ela tem 2 filhos gêmeos que agora estão adolescentes. E ela, inclusive, apresenta um programa que foi ao ar nesse mês passado, intitulado Falas de Acesso, mostrando a história de vida de pessoas com deficiências para quebrar um pouco esse estereótipo e preconceitos que envolvem as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja deficiência física, seja deficiência mental. E não é só a Flávia Sintra que é um exemplo para todos nós. A gente viu agora nas Paralimpíadas, que inclusive nós batemos o recorde no Brasil de atletas inscritos em competição nessa modalidade olímpica específica para pessoas que têm deficiências. E são pessoas, às vezes, sem pernas, sem braços, com algum tipo de limitação, e que, no entanto, estão competiram em Olimpíadas e ganham medalhas e têm toda uma preparação física e são pessoas engajadas na sua própria vida. Observem, então, que isso ilustra bem o que o texto coloca para a gente. Tudo isso que o mundo diz que consiste a felicidade são mitos. A pessoa pode ter isso tudo e não ser propriamente feliz. E, por outro lado, como foi mostrado aqui, a gente vê pessoas que não têm nada disso e que são extremamente felizes, satisfeitas com a sua vida. O texto ainda nos diz que aquilo que é considerado felicidade na Terra é coisa tão passageira, dada a nossa natureza espiritual, porque nós somos espíritos imortais, que não vale a pena nós nos comprometermos moralmente ou nos desgastarmos para alcançar o que ele chama, o autor, François Nicolas Madeleine, chama de utopia. Há muitas pessoas que se complicam, que entram no mundo da corrupção, entram no mundo do tráfico de drogas ou fazem alguma coisa ilícita para alcançar esses mitos ou essa utopia de felicidade. E a vida é tão passageira, a vida física, que a pessoa acaba comprometendo moralmente a sua existência, acumulando débitos que trarão aflições e sofrimentos para outras vidas, em função de correr atrás dessas utopias e desses mitos relacionados à felicidade. Jesus transmitiu muito bem essa ideia quando ele pergunta assim: de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Essa frase está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. E a gente vê com frequência
Quase todo dia, quando a gente abre um portal de notícias, a gente vê casos de pessoas que perdem a sua alma para ganhar o mundo nessa visão ilusória do que seria felicidade. E, por fim, o autor nos lembra que há outros mundos mais felizes que o nosso e que a Terra mesma chegará um dia a essa condição, nos convidando a todos nós a divulgarmos a doutrina espírita e nos dedicarmos a preparar para as gerações vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Essa visão é extremamente consoladora, nós imaginarmos que um dia, para as gerações que estão vindo aí pela frente, para nós mesmos, quando nós retornarmos em outra vida, depois dessa ou em outras vidas, a Terra estará numa outra condição, que sem essas utopias do que seria felicidade, nós viveremos a real felicidade, porque todos nós praticaremos a lei de amor, a lei de Deus, e todos nós faremos boas escolhas. Tendo colocado isso, é importante também nós observarmos, e Allan Kardec, nosso codificador, ele sempre também nos incentivava nesse sentido, a vermos que se essa ideia de felicidade contida no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita, se essa ideia encontra respaldo na ciência, em especial na ciência psicológica. Então, agora eu faço um enriquecimento desse tema utilizando, fazendo um paralelo. Dentro da psicologia, a felicidade ela é estudada principalmente numa abordagem que é chamada de psicologia positiva. A psicologia positiva, ela procura observar o ser humano naquilo que o ser humano tem de bom, no seu potencial, no desenvolvimento das virtudes, na sua condição de estar no mundo de uma maneira plena. Para a psicologia positiva, não se usa a palavra felicidade nas pesquisas. Por quê? Porque a palavra felicidade é uma palavra muito carregada de sentidos, é que nem o amor romântico. As pessoas falam tanto, tem tanto livro escrito, todo mundo falando felicidade, felicidade, que, para fins de pesquisa, a psicologia prefere, então, usar a expressão bem-estar subjetivo. Então, nessa abordagem, ou nas pesquisas dentro da psicologia, o bem-estar subjetivo é um sinônimo de felicidade. E o que é um bem-estar subjetivo? É uma avaliação que nós fazemos afetiva sobre a nossa própria vida. Esse bem-estar é uma construção que envolve emoções positivas, relacionamentos saudáveis, sentido de vida e uma realização pessoal. Agora, olhem que legal isso aqui. As pesquisas mostram, e depois eu vou deixar na parte do escrito, né, do anúncio da palestra, eu vou deixar uma referência para quem quiser ler um texto acadêmico sobre isso, que há fatores que têm pouca relação com esse índice de bem-estar ou de felicidade, e que a psicologia positiva considera que também são mitos. Adivinha quais são? Poder aquisitivo, saúde física, idade, gênero, estado civil, ter ou não ter filhos e aparência física. Eu fico muito feliz quando eu encontro dentro da ciência, em qualquer ciência humana, que é por onde eu circulo, onde eu costumo me aprofundar e estudar, pesquisas que confirmam aquilo que a doutrina já colocava para a gente no século XIX. Então, vejam a visão espírita de felicidade. Qual é a visão espírita de felicidade? Está ligada mais a fatores subjetivos, à nossa virtude, a uma vida de tranquilidade, de consciência, a uma vida de amor ao nosso próximo, que é exatamente isso que fala aqui a pesquisa dentro da psicologia positiva. Não precisa ser rico, não precisa ter saúde, não precisa ser jovem, não precisa ser necessariamente homem ou mulher, no caso da nossa sociedade, o homem, porque os homens costumam ter algum tipo de benefício em termos de bem-estar por serem homens. Não precisa ser casado ou solteiro, ter filhos ou não, ser bonito ou não dentro dos padrões. Nada disso é um fator
segundo as pesquisas, que está correlacionado por si só com o bem-estar subjetivo. A gente viu no caso da jornalista, que é uma pessoa que tem uma deficiência e que não a impediu de ser feliz, não a impede de ser feliz. A gente tem como exemplo também o nosso querido Chico Xavier, que em termos de classe social foi uma pessoa sempre pobre, com uma vida muito humilde, ele teve vários problemas de saúde ao longo de sua vida. Em qualquer idade ele estava sempre sereno, em qualquer idade ele estava sempre pacificado, sempre transmitindo para a gente esse bem-estar. Não se casou, não teve filhos. Ele mesmo dizia que ele era muito feio, né? Ele não era uma pessoa bonita dentro dos padrões. Então, vejam que muitas vezes a gente fica querendo algum desses mitos para ser feliz, mas nada disso em si consiste e a ciência psicológica comprova isso. Outro dado interessante da psicologia é que faz-se uma separação entre o hedonismo, Joana de Ângeles fala muito sobre isso também, que seria uma mera busca de prazeres e sensações, e um conceito que remete a Aristóteles chamado eudaimônia, que quer dizer um senso de significado e de propósito de vida. É uma ideia da prosperidade ou da felicidade humana associada a uma vida de virtudes e de busca por um desenvolvimento pleno e por sentido de vida. É possível, então, sentir bem-estar e crescer em meio a dificuldades e problemas. Fala-se também, nos estudos hoje da psicologia, que assim como existe um transtorno pós-traumático, existe o crescimento pós-traumático. Pessoas que passam por dificuldades, que recebem uma notícia difícil, que vivenciam um determinado luto e utilizam ou se apropriam dessa experiência em busca de um desenvolvimento maior, em busca de um crescimento espiritual. Essas pessoas costumam ter um olhar sobre esse trauma, sobre essas dificuldades, de otimismo, de resiliência, de gratidão à vida por todos os recursos e que existem para que a pessoa possa superar aquela dificuldade. Então, percebam que nem sempre a gente tem problemas e esses problemas nos separam de um estado de bem-estar, porque vai depender da forma como nós olhamos para essas nossos problemas e as nossas dificuldades. É claro que não tem como nós sermos felizes o tempo inteiro. Nós vamos alternar momentos na vida da gente. Então, é mais fácil falar em momentos de bem-estar, em momentos felizes, do que em felicidade plena, que vai também ao encontro do que foi dito lá a Kardec pelos espíritos superiores, quando eles falam de felicidade. Parem um pouquinho, então, para pensar na vida de vocês. Pensem, tragam à memória, é um convite que eu faço, tragam à memória um momento em que vocês se consideraram felizes, que vocês podem dizer, lembrando desse momento, que foi um momento de bem-estar para vocês. Pensem um pouquinho, que momento foi esse? Quando vocês trazem esse momento à memória, vocês não se inundam de uma sensação boa, de uma emoção boa? Pode ser até que vocês tragam um sorriso ao rosto ao lembrar desse momento. Pode ter sido uma conquista profissional, a conquista de um amor, de uma pessoa que vocês gostavam muito, que hoje continua sendo companheira. Pode ter sido o nascimento de um filho, pode ter sido engajamento em algum trabalho, alguma coisa profissional, ou mesmo dentro de uma vivência de uma espiritualidade, um momento feliz. Que quando a gente para pensar, a gente se dá conta que são vários momentos felizes que nós temos. E hoje, você é feliz? Você se considera feliz? Você considera que você tem esse bem-estar? O que faz você feliz? As coisas que você associa à felicidade são essas coisas que a gente pode levar conosco? Ou a felicidade e o bem-estar que você tem hoje está só ligado aos mitos e às coisas passageiras, como nos fala o texto do Evangelho?
Isso é importante, porque se a felicidade e o bem-estar é um estado interior nosso, subjetivo, ele não está ligado a nada externo. É uma forma de nós andarmos no mundo. Há pessoas que ficam, isso é muito falado, é até do senso comum, dependendo de alguma coisa para ser feliz. É aquela história de quando eu. Aí a pessoa fala: quando eu tiver uma casa própria, eu serei feliz. Quando eu achar o amor da minha vida, eu serei feliz. Quando eu tiver filhos, eu serei feliz. A pessoa está sempre jogando a felicidade naquilo que não tem e lá para frente, esquecendo que se a felicidade, esse bem-estar, como nos ensinam os espíritos, é uma escolha, é uma decisão e uma vivência subjetiva, nós podemos ser felizes aqui, agora, com aquilo que nós temos. Eu vou deixar duas frases aqui que eu acho muito interessantes e importantes, e algumas dicas de pequenas coisas que trazem felicidade para nós, momentos de bem-estar. Uma delas, falando sobre esse quando eu, é uma frase que é de um poeta chamado Vicente de Carvalho, que está num livro, num poeminha dele. O livro se intitula Poemas e Canções. Olhem essa frase, gente. Diz assim: a felicidade está onde nós a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. Vou repetir. A felicidade está onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Por isso que é importante nós olharmos para a nossa vida, para nós identificarmos as bênçãos, as coisas boas que nós temos, coisas simples, pequenos momentos, pequenos gestos que nós podemos fazer de gratidão, de gentileza, de aprendizagem, de solidariedade. Nisso é que pode residir a nossa felicidade. E trago também uma frase de Allan Kardec, que em muitos momentos da minha vida eu repeti em palestras, porque eu acho que isso expressa um pouco da importância da doutrina para todos nós, não só para o entendimento das nossas dores e dificuldades, mas igualmente para a construção da nossa felicidade, que ele diz assim: o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. O espiritismo torna felizes aqueles que o professam. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é espírita, você é feliz? O Espiritismo contribuiu para que você tivesse um entendimento maior das suas aflições, um entendimento maior do que é a felicidade genuína, a felicidade verdadeira. E hoje você pode dizer que, mesmo com as dificuldades da vida, você pode se considerar uma pessoa com esse bem-estar subjetivo, com essa felicidade. Vou dar umas dicas aqui. Em relação à dimensão espiritual, por exemplo, identifique o que é importante para você, lembre quais são os seus valores, preste mais atenção nas suas emoções no dia a dia, principalmente as suas emoções positivas, a que elas estão relacionadas para que você possa repetir esses momentos. No aspecto físico, pequenos momentos de bem-estar, passear por um parque, saindo para caminhar 30 minutinhos, ou mais, mas 30 minutinhos já dá para a gente ter um retorno, comer uma refeição saudável, sem ultraprocessados, tirar um cochilinho no intervalo do almoço. Na parte intelectual, ler o capítulo de um livro significativo para mim, gente, quantas obras espíritas edificantes, quantos livros que são transformadores, que preenchem a nossa imaginação, que preenchem a nossa emoção. Assistir um filme ou uma série que tenha um conteúdo também ou divertido ou edificante. Na parte da relação com as pessoas que nos acompanham nessa jornada que é a vida, abraçar o companheiro, a companheira ou os filhos, observar o que gosta mais nas pessoas e como que isso interage com aquilo que a gente gosta em nós mesmos, dizer para uma pessoa o que a gente admira nela, por exemplo. Na parte emocional, aceitar as suas emoções, tanto as emoções que a gente chama de negativas, quanto as emoções
positivas. Lembrar que no nosso campo emocional nós alternamos mesmo, nós passamos por emoções as mais diversas, às vezes até no mesmo dia, certamente na nossa existência. Então, reparem aqui que não só a doutrina espírita, mas também a psicologia vem nos mostrar que a felicidade ou o bem-estar é uma decisão que está relacionada mais àquilo que é imaterial do que aquilo que é considerado pela sociedade como sendo felicidade. E nesse sentido, vamos todos não só nos engajarmos nessa construção da nossa felicidade, mas transformar devagarzinho esse mundo num lugar mais feliz para todos nós, para todos os seres sencientes. E que Jesus, nosso Mestre, que nos mostrou tantos ensinamentos nesse sentido, possa continuar sempre nos abençoando e nos fortalecendo em todos os sentidos. Muita paz para todos e todas. Bom, Tânia, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também a todos que nos assistem sempre. Não esquecendo, claro, nós pedimos que deixe lá o like. Nós, como sempre, renovamos o convite para a semana que vem, para que estejam conosco na mesma hora. E nós vamos ter um tema especial por esse mês, que nós nos lembramos exatamente de Kardec. Vamos, então, todos juntos, unidos pelo pensamento, para terminarmos a nossa reunião, fazermos a nossa prece. E desejamos a todos sempre muita paz. A paz de Jesus esteja com todos nós. Mestre Jesus, é com muito agradecimento no coração, Mestre querido, que nós, nesse momento, nos lembramos de Ti, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome mais uma vez, lembrando desses valores que são tão importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, os valores que nos trouxestes no Evangelho, que nós aproveitemos esses conselhos para que nos avaliemos, que a cada dia, mestre, com essa felicidade que nós possamos obter, nós estejamos mais perto de Ti, a cada dia. Em nome de nossos benfeitores, dos benfeitores da nossa casa, em particular, o Lar de Teresa, em Teu nome, Mestre querido, mas, sobretudo, em nome de Deus, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.